és real. Vou me entregar. Graça a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos nos alegrar porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né? O Senhor faz grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres, por isso nós nos alegramos na presença dEle. Vamos louvar e adorar ao Senhor nessa noite.
exaltado, o Rei exaltado no céu, e nós louvaremos ao nosso Deus, nós louvaremos ao nosso Senhor, porque Ele é exaltado, Ele é digno, Ele é poderoso, e nós reconhecemos isso. Então vamos exaltar e adorar e celebrar a nosso Deus. Esse é o momento, irmãos, aproveitando, durante todo o culto, nós ofertamos nosso coração, nossa vida ao altar do Senhor. E nesse momento os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e as suas ofertas para a casa do Senhor, para o altar de gratidão do Senhor. Então, vamos ler o Salmo 125, 1, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Vamos louvar, meus irmãos, têm a oportunidade. Está
é o motivo da nossa alegria, da nossa esperança, e como é bom nós estarmos aqui reunidos para adorar, glorificar o nome do Senhor. Hoje nós faremos diferente. Normalmente nós celebramos a nossa ceia depois da mensagem. Hoje nós vamos celebrar agora, antes da mensagem. E os irmãos já sabem, todos que são batizados na igreja evangélica, estão em comunhão com Deus, estão em paz com Deus, são convidados para participar da ceia juntamente conosco. Mas antes eu quero saudar os irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e de uma forma particular, vocês estão nos visitando hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe rica, abundantemente a vida de vocês, e que essa seja a primeira de muitas outras vezes, assim querendo, a presença de vocês junto conosco. Abra aí as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou convidar aqui a irmã Rose e a irmã Giane. Elas vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Antes disso, as duas vão higienizar a mão com álcool gel, tá? E enquanto nós fazemos a leitura do texto, como nos orienta o apóstolo Paulo. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Meus queridos, ninguém pode nos examinar para a ceia do Senhor, a não ser nós mesmos. Examine-se cada um a si mesmo, e o Espírito Santo de Deus é que deve nos guiar nesse autoexame, nessa análise, mas isso deve ser feito segundo o contexto do texto em que nós acabamos de ler. O pecado em questão traz morte, que traz enfermidade do corpo de Cristo, é exatamente o pecado de não discernir o corpo de Cristo. E não discernir o corpo de Cristo é não ter a consciência de que nós somos um só em Cristo Jesus. Que nós somos de fato e de verdade, não é uma expressão, nós somos o corpo de Jesus Cristo aqui nessa terra. É por meio da igreja que o mundo reconhecerá Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por meio da igreja que nós mostramos a esse mundo que de fato Jesus está vivo e reina aqui em nós. A nossa unidade é que fará com que esse mundo reconheça que Jesus é o Messias enviado de Deus. Se nós vivermos de tal forma, como se de fato fôssemos e somos o corpo de Cristo, não faltará unidade, não faltará alegria, não faltará paz, não faltará amor, não faltará sensibilidade com a dor do outro, com a fraqueza do outro, com a necessidade do outro. O pecado da igreja de Corinto é que não discerniam, não sabiam que era corpo de Cristo, ou se sabiam, não viviam como tal, e não se importavam uns com os outros. Por isso, ao examinar-se a si mesmo, olhe para o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus te iluminar, para que você perceba no seu coração aquilo que Deus já percebeu. Peça a Ele que te mostre qual é a consciência que você tem sobre o corpo de Cristo. Como é que nós temos nos comportado como igreja do Senhor Jesus Cristo? É isso que precisa ser examinado nessa hora.
Ah, pastor, e os demais pecados? Bom, se ainda não confessou, confesse, mas o cristão deve viver em confissão diária. A cada momento, a cada incômodo do Espírito Santo de Deus em nós devemos nos arrepender e confessar. Mas esse é o pecado que nós devemos confessar nessa hora. E tendo confessado, participar do pão e do cálice. Amém? Você que vai participar da ceia conosco hoje, fique de pé para que você possa receber os elementos. Recebendo os elementos, aguarde para que nós participemos juntos. Fique de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai. É claro que isso significa estar de consciência de que o Senhor está aqui neste lugar. E que nós voluntariamente abrimos o nosso coração para o Senhor, te pedimos que pelo Teu Espírito nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a examinarmos a nós mesmos e a confessar e a abandonar o nosso pecado. E nos dê, Senhor, a consciência de corpo que nós precisamos para que nós vivamos em unidade, em tudo, glorificando e exaltando o nome do Senhor aqui nessa terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, perdoe, traz alívio, traz refrigério, traz, ó Deus, a paz que só o Senhor pode nos dar. Essa é a oração que nós te fazemos agora, Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós te louvamos, enquanto recebemos os elementos, fala conosco, sonda o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que precisa ser tirado e acrescenta, Pai, aquilo que nos falta, Senhor. Acrescenta, Pai, acrescenta, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar, vamos cantar. Enquanto isso, a irmã Jeane vai distribuir o suco que representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E a irmã Rose vai distribuir o pão que representa o corpo de Cristo moído na cruz no nosso lugar. A força e o poder.
Todos receberam os elementos? Ninguém foi esquecido? Ninguém foi esquecido dessa vez? Glória a Deus, aleluia. Erga o seu pão. Senhor, nós te damos graças. Louvado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz era nossa. Aquela coroa de espinho, aqueles cravos, aquelas chicotadas, aquela humilhação, aquele escárnio, nós é que merecíamos, Pai, mas o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, substituiu-nos através do seu Filho Jesus Cristo, levando sobre si a nossa culpa, levando sobre si toda a maldição da lei, todo o poder e a culpa do pecado. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. Erga o seu cálice. Senhor, nós agora te agradecemos pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Sangue que nos lava, nos purifica e nos redime de todo pecado, de toda iniquidade, que nos traz perdão, que nos traz alívio, que nos traz salvação, que nos traz, ó Deus, a liberdade de podermos nos achegar ao trono da sua graça e alcançarmos a misericórdia em tempo oportuno. Muito obrigado, nós te louvamos por isso. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário em nosso favor. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Bebamos todos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos cantar mais um trecho dessa música e logo depois nós vamos ouvir a palavra. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, que alegria estarmos nesse primeiro domingo do ano, primeiro culto, primeira ceia, recebendo alguns visitantes na nossa igreja. Nós estamos sempre muito felizes, viu? Sejam muito bem-vindos. Parece contigo, viu? Sejam muito bem-vindos. Público também, né? Que alegria tê-lo aqui, viu, meu querido? Meus irmãos, hoje pela manhã eu estava dizendo à igreja que eu espero que os irmãos tenham tido uma passagem de ano tão abençoada quanto a minha. Uma passagem de ano em família, em alegria. Louvamos, glorificamos a Deus na minha casa, eu, a minha esposa, os meus filhos. Foi ótimo, mas que seja a última vez, em nome de Jesus. Há 19 anos, meus queridos, desde a minha conversão, é a primeira vez que eu passo uma virada de ano fora da igreja. Eu digo para os irmãos, teve um lado bom, um lado muito positivo, mas como foi diferente
E como é bom virar o ano com os irmãos, na presença do Senhor sempre, mas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele culto maravilhoso, aquela festa que nós fazemos, que no ano de 2021 para 2022 nós possamos estar reunidos como igreja, não em casa, mas no templo, no salão de festa, e com muita alegria nós louvarmos, glorificarmos a Deus, nos abraçarmos, passarmos um longo tempo juntos, agradecendo a Deus pelo ano que termina e consagrando o ano seguinte no altar de graça do Senhor. Eu quero inclusive orar por isso agora. Eu quero te convidar para nós orarmos pelo ano de 2021 e pedir a Deus que dê uma solução para essa pandemia, que essa vacina ela saia logo e que nós possamos voltar a nos reunir com a igreja toda e voltar a vida dentro do normal na medida do possível, não é? Mas que nós não saiamos sem grande aprendizado de tudo isso que nós vivemos em 2020. Esse é o meu desejo. Eu quero te convidar para orar agora. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, rendemos ao Senhor honra, glória, louvor e expressamos aqui, Senhor, a nossa alegria, a nossa gratidão de estarmos reunidos, começando o ano na presença do Senhor, na companhia dos irmãos, como deve ser sempre, Pai. Muito obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa noite. Obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. 2020 foi um ano difícil, mas um ano em que nós podemos testemunhar da presença do Senhor nas nossas vidas todos os dias, Pai. E queremos que assim seja em 2021, que 2021 seja um ano em que nós possamos experimentar, ó Deus, uma caminhada crescente com o Senhor, uma intimidade, um ano de oração, um ano de leitura bíblica, um ano de comunhão, um ano de muita reunião com a igreja do Senhor e cumprindo o ministério que o Senhor nos deu, de glorificar o teu nome, de pregar ao mundo o evangelho da salvação e edificarmos a igreja do Senhor aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que em 2021, no dia 31 de dezembro, nós possamos estar reunidos como igreja, glorificando e exaltando o seu nome, e que os nossos familiares estejam conosco nesse dia, convertidos, salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, para a glória do teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, esse ano seja um ano de refrigério, um ano de restauração, Pai, e que o Senhor comece isso agora em nós, pela tua palavra e pelo teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso 33. Olha, é bem verdade que a virada do ano, ela muitas vezes representa apenas uma virada, uma mudança no calendário. Muda-se de 31 de dezembro para 1º de janeiro e a vida, na maioria das vezes, continua a mesma coisa, a vida que segue, não é mesmo? Mas, meus irmãos, já pensou se não houvessem essas pausas, essas paradas, se não houvesse essa mudança de calendário, como seria cansativo, como seria monótono, como seria fadigante para nós. Todo início de ano nós começamos uma caminhada ao desconhecido, nós não sabemos como será o ano seguinte. Quem de nós aqui em 2019 sequer imaginou que em 2020 nós passaríamos por tudo que passamos, por tudo que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim? Quem de nós em dezembro de 2019 passaria pelo menos na mente ou no coração que nós passaríamos por uma pandemia como essa, meus queridos? E 2021 é uma incógnita. Nós não sabemos o que vai acontecer, nem sequer no dia de amanhã, quanto mais no decorrer desse ano. Nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar, quando essa vacina vai sair. Nós temos expectativas, nós esperamos, nós fazemos planos, e isso tem que ser assim mesmo. Mas nós não sabemos nem sequer se estaremos vivos amanhã,
Não sabemos quem estará vivo na virada do ano de 2021 para 2022. É assim que é todos os anos. No primeiro dia do ano, no segundo dia do ano, nós começamos uma caminhada nova com o Senhor, como igreja. É uma continuidade, é uma sequência, sim, mas é uma nova expectativa. Refazemos os planos, fazemos propósitos, nós tomamos resoluções e nós queremos que as coisas melhorem, nós queremos que tudo seja diferente, mas a verdade é que nós não sabemos muita coisa. Nós não sabemos o que enfrentaremos durante esse ano de 2021. E esse texto que nós vamos ler é um texto que nos dá alguns ensinamentos. Como é que nós podemos atravessar essa caminhada juntos, essa nossa caminhada com Deus em 2021. Como é que nós podemos fazer isso, meus queridos, de forma que o nome de Jesus seja glorificado, seja lá como for o ano de 2021. Vamos ler o texto aí de Mateus, capítulo 14, verso 22 em seguida. Ele diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram-se muito, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo eles para o barco, acalmou-se o vento. Meus irmãos, o primeiro ensinamento está logo no verso 23, quando diz que, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ele ali só. O que nós aprendemos aqui é algo que eu tenho dito aos irmãos por muitas vezes, mas hoje digo de novo, e direi quantas vezes forem necessário. Cultivem uma vida de oração, um relacionamento íntimo, pessoal, particular com o Senhor. Jesus não estava à toa, Jesus não era um desocupado, Jesus tinha muito trabalho, muito a fazer. Aliás, se você ler uns versículos antes, Jesus tinha passado a tarde com a multidão e alimentando as multidões. Foi a primeira multiplicação dos pães. Jesus estava cansado, estava ocupado, mas ele deu uma ordem aos seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado do lago. Eu vou despedir a multidão. E tendo despedido a multidão, Jesus então vai para um monte. Ele passa ali um longo tempo de oração, ele e o Pai. E nós aprendemos que, se nós queremos ter uma vida, uma caminhada aqui em 2021, nós precisamos dedicar tempo a sós com Deus, dedicar oração, reflexão bíblica. Nós precisamos encontrar na nossa agenda um lugar para colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos. É aqui, nesse momento de intimidade, de íntima comunhão com Deus, oração, reflexão, confissão de pecados, abrir o coração para Deus. É aqui que nós nos aproximamos mais do Senhor, é aqui que nós conhecemos mais e melhor o nosso Deus, e é aqui, meus queridos, que nós nos fortalecemos para enfrentar a vida. Precisamos cuidar dos outros. Sim, Jesus nos dá o exemplo.
havia passado a tarde toda suprindo a necessidade da multidão. Não foi com os discípulos, ficou para trás, porque queria ainda despedir a multidão. Jesus valoriza a nossa solidariedade, o nosso preocupar com o afazer do dia a dia. Mas, meus queridos, nada é mais importante do que nós reservarmos um tempo a sós com Deus, fazermos tudo aquilo quanto nós precisamos fazer, mas ainda assim reservar um tempo para dedicar a uma comunhão exclusiva com o Senhor. Jesus tinha as mesmas 24 horas que nós temos. No entanto, Jesus não deixava de fazer nada que lhe era necessário, mas contudo colocava sempre um lugar na sua agenda. Quantas e quantas vezes Jesus passou longas horas, noite inteira, em oração, a sós com o Pai. Jejum e oração era algo comum, natural na vida de Jesus. E por isso, meus queridos, tanto poder, tanta autoridade. Nós precisamos de pensar nisso. Eu já disse aqui e repito, às vezes é difícil compreender porque Jesus orava tanto, sendo o verdadeiro Filho de Deus, alguém que tinha todo o poder e toda a autoridade. Jesus não precisava de nada, bastava dizer e tudo aconteceria, mas ele prefere o relacionamento com o Pai. Cristianismo é relacionamento, caminhar com Deus, andar com Deus todos os dias. Isso é cristianismo. Cristianismo não é uma mera religião, é uma relação íntima, profunda com Deus. Jesus nos ensina isso logo no início do texto que nós lemos. E nós aprendemos ainda mais. O verso 24 diz que o barco estava já no meio do lago, mas açoitado agora pelas ondas, porque o vento era contrário. E nós aprendemos aqui, meus queridos, que mesmo quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós não estaremos imunes das adversidades, das dificuldades da vida. Cristianismo é relacionamento com Deus? Sim, é relacionamento com Deus. É uma bênção, é a maior bênção que nós podemos ter aqui nessa terra, sermos filhos de Deus, família de Deus, mas isso não nos isenta de dificuldades, das lutas dessa vida. Lembre que no verso 22, Jesus ordenou eles a entrar no barco e ir para o outro lado do mar. Estavam no centro da vontade de Deus, obedecendo a Jesus, fazendo aquilo que Jesus lhes ordenara fazer. Estavam em obediência, mas no meio do lago, algo muda repentinamente, o vento fica forte, ele vem ao contrário, as ondas se levantam, e certamente esses discípulos passaram por alguma dificuldade, mas pastores estavam exatamente no centro da vontade de Deus, exatamente no centro da vontade de Deus. Mas o cristianismo também é ser provado por Deus. Deus nos deixa ser provado, nos deixa experimentar momentos, dias difíceis, para que nós possamos conhecê-lo melhor, crescermos na fé, crescermos na nossa força e no nosso vigor espiritual. Meus irmãos, como nós temos visto gente enganada dentro das igrejas, um cristianismo triunfalista, um cristianismo da prosperidade, onde um cristão não pode sofrer, onde um cristão não pode passar por dificuldades. Se passar então por problemas financeiros, é porque está em pecado, é porque não tem fé. Não é isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A vida aqui nessa terra é uma vida marcada por lutas, por dificuldades, perdas, dores, sofrimentos. Nós estamos no mundo caído e somos seres humanos, embora redimidos, no meio de uma geração incrédula, perversa, e é muito normal, é muito natural que nós passemos pelas lutas e as dificuldades desse mundo. Nós estamos aqui. E Deus não vai nos livrar de todas as lutas e as dificuldades dessa terra, meus queridos. Em 2021, de vez em quando o vento vai soprar contrário, de vez em quando as ondas vão se levantar, o mar vai ficar agitado. Ele nunca nos prometeu uma vida sem dificuldades, sem lutas. O cristianismo não é um mar de rosas, mas é um lugar onde nós sabemos que ali se faz a presença de Deus. O mar se agita, as ondas se levantam, mas Ele estará lá. Em todos os dias do ano de 2021, Jesus estará lá. E nem um dia será surpresa,
nenhum acontecimento será surpresa para Ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador e o sustentador de todas as coisas. 2021. Haja o que houver, nós precisamos confiar. Nós precisamos ter a certeza absoluta de que Ele estará conosco. Mas nós precisamos estar preparados, meus queridos, e não nos assustar com as tempestades da vida, não perder a fé, não perder a esperança, mas confiar no caráter bom e justo do nosso Deus. Passar por provas, lutas, dificuldades, nem sempre é sinal de pecado, e nunca será sinal de que Ele esqueceu de nós, de que Ele nos abandonou, de que Ele não se importa conosco, porque na verdade Ele nos ama incondicionalmente. O verso 26, nós aprendemos mais uma lição. Diz aí que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus irmãos, esses discípulos conheciam Jesus, mas no entanto não o reconheceram. Isso nos ensina que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que pode nos impedir de reconhecer Jesus claramente. Conheciam, mas não o reconheceram no meio do cenário que estava. Qual era o cenário? Noite, no meio de um grande lago que é chamado por mar, neblina. Jesus andando sobre as águas. As suas crenças pessoal é um fantasma. Acreditaram no fantasma. Circunstâncias difíceis são coisas que turvam a nossa visão e que muitas vezes nos impedem de reconhecer Jesus, confundir bom com mal, ou mal com bom. Porque se é possível para os discípulos não reconhecer Jesus e enxergar em Jesus aquilo que Jesus não é, é possível também nós enxergarmos em algo que não é, como se fosse. Se deu para confundir Jesus com um fantasma, é possível confundir o fantasma com Jesus. Eu vou explicar melhor para os irmãos. Tem muita gente que não reconhece Deus na situação, mas tem muita gente que engana-se, achando que é Deus, enquanto Deus não é. Como nós temos visto isso nos dias de hoje, uma confusão, uma visão turva, não se tem discernimento espiritual. Tudo é diabo, e outros nada é diabo. As experiências pessoais são muito mais pesadas, são muito mais fortes do que a própria palavra de Deus, o próprio caráter de Deus. Há uma confusão na mente, e é um perigo quando nós nos convertemos e entramos no cristianismo e trazemos os nossos pressupostos junto conosco, a nossa carga hereditária e espiritual de outras experiências, e aí nós não temos uma visão clara do que é de Deus e do que não é de Deus. Isso gera medo, isso gera confusão, isso gera um pavor, na verdade, quando muitas vezes não gera um enfraquecimento espiritual. É por isso que nós voltamos no início do texto. O cristão precisa ter tempo de oração com Deus, o cristão precisa ter leitura bíblica diária, o cristão precisa se dedicar a conhecer as Escrituras Sagradas. Essa semana foi postado no grupo da igreja um plano de leitura diária para que durante o ano desse ano de 2021 nós leiamos a Bíblia toda. E meus irmãos, no final do ano eu vou fazer uma pesquisa com a igreja para saber quantos leram a Bíblia toda, quantos seguiram o plano. E muitos não terão tempo. Muitos não lerão nem o primeiro livro da Bíblia e desistirão, porque não tem essa vontade de conhecer profundamente a Deus por meio da sua palavra. Tem gente que quer ver Deus, tem gente que quer ouvir Deus, mas não tem tempo e nem disposição para ler a sua palavra. Enquanto a Bíblia diz que antigamente falou Deus de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais por meio dos profetas, mas que nos últimos dias nos falou por meio do Filho, por meio do Filho, por meio da palavra.
Se nós queremos conhecer, se nós queremos ver, se nós queremos experimentar, só existe uma forma: é por meio da obediência à sua palavra, conhecer a sua palavra, para alcançarmos discernimento por meio da oração, da reflexão bíblica. Quanto tempo nós gastamos por ano, no ano, com WhatsApp e redes sociais? Se nós fizermos a conta, quanto tempo nós gastamos com leitura bíblica e oração em 2020, e quanto tempo nós gastamos nas redes sociais, meus queridos, nós vamos ficar com muita vergonha de dizermos que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas enquanto, na verdade, a nossa vida diz o contrário. Por isso, tanta falta de discernimento, tanta falta de conhecimento, tanta falta de fé. É interessante como Deus age por meio das coisas simples, não é? Deus age por meio do natural. No natural da vida nós podemos ver o sobrenatural de Deus, mas não queremos, nós queremos ver o sobrenatural de Deus nas coisas espetaculares, extraordinárias, enquanto não há nada mais espiritual do que simplesmente ler e obedecer. E é aqui que está a nossa vitória. Ler, conhecer, para não sermos enganados, para não sermos confundidos, para quando nós olharmos para uma situação, nós termos a discernimento de que isso é de Deus e isso não é de Deus. Deus está nesse negócio, não, Deus não está nesse negócio. Discernimento espiritual só vem por meio da leitura, da reflexão, da oração e da obediência à palavra de Deus. Verso 28, nós aprendemos que quando a palavra de Deus não é suficiente, nós nos colocamos em situações perigosas, complicadas, difíceis. Olha o verso 28, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Meus irmãos, há uns minutos atrás, há uns segundos atrás, Jesus tinha dito: não tenham medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Isso deveria bastar para Pedro e os demais discípulos que estavam no barco, mas não foi o suficiente. Pedro, sempre Pedro, tem que colocar Deus à prova. Senhor, então se é o Senhor mesmo, manda eu andar sobre as águas. Parece um sinal de fé, não é? Ousadia, intrepidez, mas na verdade isso é incredulidade. A palavra de Jesus não bastou. Jesus dizer: calma, não tenha medo, sou eu, não basta. Nós queremos prova, nós queremos provar Deus. E meus queridos, todas as vezes que a palavra de Deus não é o suficiente, nós nos colocamos em situações difíceis, complicadas, muito complicadas. Sou eu, pronto. Era para Pedro ter olhado para os outros e ter dito: pessoal, fica tranquilo, o mestre chegou, aquele que tem poder sobre todas as coisas está aqui, calma, ninguém precisa se apavorar, não vamos afundar, Jesus chegou, Jesus está aqui, eu ouço a voz dele, é ele mesmo. Mas não, a palavra de Deus muitas vezes não é o suficiente. Nós queremos sinal, nós queremos prova, enquanto nós devemos crer sem ver. Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Meus irmãos, e por causa disso, quantas vezes temos nos colocado em situações difíceis? Nós lemos, ouvimos, mas não obedecemos. Nós temos uma dificuldade de olhar para esse texto e dizer: isto é a palavra de Deus, eu preciso confiar nela. Quando isso não acontece, é sinal de incredulidade, é que a palavra não basta, não é o suficiente. Nós precisamos de lembrar: cristianismo é relacionamento, e relacionamentos saudáveis são baseados em confiança. Relacionamentos saudáveis, casamento, amizade, relacionamento entre irmãos, relacionamento com Deus é baseado na confiança, na fé, no caráter, no nome, na palavra de Deus. Se não há confiança, o relacionamento está prejudicado.
Não é um relacionamento saudável. Se eu tenho que provar para minha esposa o tempo todo que eu, que eu sou fiel, o nosso relacionamento não será um relacionamento legal, satisfatório, não haverá alegria, haverá sempre situações difíceis e complicadas. E Pedro é desses que não confia na palavra de Jesus. Se é tu, então prova que é tu mesmo. E é muito interessante que algumas vezes nós provamos a Deus e Deus aceita o desafio. Algumas vezes Deus nos ignora. Como a gente ignora uma criança? Deus ignora, deixa. Outras vezes Deus faz o que fez com Pedro, fala, então vem. Vem, Pedro, desce do barco, anda sobre as águas. Vem, Pedro, vem ver o tamanho da sua fé. Vem ver que a sua fé é pequena. Vem ver que você não é exatamente quem você pensa que é. Vem ver a sua incredulidade onde está. Porque a nossa incredulidade sempre nos leva para o fundo, irmãos. Sempre nos leva para o fundo. Porque alguns passos de fé nunca serão suficientes. Olha o que diz o verso 29 e o verso 30. Disse ele, vem. E Pedro então descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Que coisa extraordinária, Pedro consegue andar alguns passos sobre as águas. Só Jesus e Pedro fez isso, mais ninguém. Mas meus queridos, não é dar alguns passos de fé na vida cristã não basta, não é o suficiente. Jesus não nos chama para dar alguns passos de fé. Ele nos chama para fazer uma caminhada, uma vida inteira de fé ao lado dele, haja o que houver, eu e Jesus. É assim que ele quer, é assim que tem que ser. A nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias, nem ventos bons, nem ventos ruins devem influenciar na nossa fé. A nossa fé vem da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é fé. Fé na palavra, fé no nome, fé no caráter justo, bondoso e amoroso de Deus, fé de que Ele é o suficiente, a sua palavra também, e não importa as circunstâncias. Por isso não basta alguns passos, porque quando nós desafiarmos a Deus algumas vezes, Deus irá dizer, então vem ver que você não é tão bom quanto você pensa que é, você não pode tanto quanto pensa que pode. Vem então e vê que a sabedoria não vem de você mesmo, que a sua força não vem de você mesmo. Vem e vê que nem a sua fé vem de você mesmo. Meus queridos, como nós precisamos olhar para isso e pensar que em 2021, tanto quanto em 2020, nós precisaremos crer, confiar na palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira. Eu repito, cristianismo não é uma religião. Cristianismo é relacionamento, é caminhada de fé, é de glória em glória, dia após dia, experimentando dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins, mas cada um deles confiando que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Ele é que tem o domínio, o controle sobre todas as coisas, e ainda que o vento esteja contrário, nós não nos esquecermos que no barco é o melhor lugar para ficar. É no barco. É no barco, meus irmãos, aqui, porque o barco aqui agora representa para nós o centro da vontade de Deus. Obediência à sua palavra. Foi isso que nós lemos nos versos anteriores. Nós vimos que Jesus os havia mandado ficar no barco. Jesus não mandou ninguém andar sobre as águas. Esse negócio de andar sobre as águas é coisa de Pedro, não é de Jesus. Jesus apenas disse, quer vir, então vem. Mas Jesus disse, entre no barco e passe para o outro lado. Jesus não mandou ninguém andar sobre as águas. Nós precisamos pensar nisso, meus queridos. O melhor lugar para se estar é onde Deus nos pôs, onde Deus nos mandou ficar, é no centro da vontade de Deus. Foi ordem de Jesus, entre no barco, fique no barco. Quantas vezes
Nós nos colocamos em situações até de morte, situações complicadas, difíceis, vergonhosas, porque nós abandonamos o barco, nós deixamos o barco, nós deixamos o lugar onde Deus nos colocou. Eu gostaria de fazer um paralelo aqui, como se o barco representasse para nós instituições que Deus criou para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, para fazer nós sermos quem nós de fato precisamos ser, e muitas vezes nós temos abandonado essas coisas: casamento, família, igreja, instituições maravilhosas que Deus criou para nos abençoar, mas quantas vezes nós nos colocamos em situações difíceis, porque nós simplesmente saímos do barco e vamos colocar o pé no mar, vamos experimentar o mundo, vamos colocar o pé onde Deus não mandou colocar, onde Ele disse para não colocar. Lugar seguro, meus queridos, é no casamento, lugar seguro é na família, lugar seguro é na igreja, é aqui que nós somos guardados, protegidos, alimentados, é aqui que nós somos supridos, é aqui que nós estamos de fato, de verdade, no centro da vontade de Deus, porque Ele criou, edificou, instituiu, sustenta a sua igreja, e a igreja estará aqui até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quanta gente sofrendo, afundando na vida, porque abandonou o barco, saiu da igreja, saiu do centro da vontade de Deus. Em 2021 nós precisamos ter discernimento, sabedoria, para discernirmos bem onde é que Deus quer que nós estejamos. E algumas coisas, se você conhece a Bíblia Sagrada, você não precisa orar, você não precisa pedir prova, você não precisa pedir um pastor, uma opinião. É óbvio, é lógico que a igreja, casamento, família são instituições que Deus criou para nos abençoar, para nos proteger, e é nelas que nós devemos estar. É nelas, porque elas são bênção de Deus para nós. Mas nós gostamos, né? Nós gostamos de experimentar o desconhecido, nós gostamos de colocar em xeque, em risco a palavra de Deus. E muitas vezes nós dizemos: deixa eu experimentar para ver se isso é assim mesmo. Meus irmãos, eu estou terminando, mas eu não quero terminar sem antes dizer aos irmãos como esse texto mostra para nós a graça de Deus, a graça, a paciência, a longanimidade de Jesus com seus discípulos, e tem sido assim até os dias de hoje. Olha, escute isso: em 2021, muitas vezes o vento será contrário, as ondas vão se levantar, e a vida vai trazer situações difíceis, mas muitas vezes nós vamos nos colocar em situações difíceis, e seja de que forma for, ouça o que eu estou te dizendo, a melhor coisa a fazer nessa situação, se é que não estamos no barco, saímos do barco, é fazer o que Pedro faz no verso 30 e dizer: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. É aqui, é nesse momento, é nesse ponto que nós experimentamos a graça extraordinária, abundante de Deus, experimentamos a graça e a misericórdia. É aqui quando nós reconhecemos que não vivemos nessa vida sem a graça de Jesus, que nós não seremos nada e não poderemos fazer nada se Ele não estiver conosco. É aqui quando nós reconhecemos e abrimos mão do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa teimosia, da nossa altivez. É aqui que nós dizemos a palavra-chave: Senhor, salva-me, porque isso significa que nós reconhecemos, de fato, Jesus é o Senhor de todas as coisas. É aqui que nós reconhecemos a dependência dEle, e é aqui que nós ouvimos a voz dEle dizendo: calma, mansa, suavemente, não tenha medo, sou eu estou aqui, sou eu estou aqui. Ele estará em todos os dias e em todos os momentos do ano de 2021. Então não se esqueça disso. Relacionamento com Deus, tempo de oração, leitura bíblica, ouvir e confiar e obedecer, experimentar esse caráter bom, amoroso, justo de Deus, estar no centro da vontade de Deus,
E quando as coisas estiverem difíceis, lembre-se de que Ele está lá. E basta um clamor, e Ele estende os braços para nos socorrer, meus irmãos. Que graça extraordinária! Que graça extraordinária! Se ao invés de nós reclamarmos, blasfemarmos, culparmos a Deus, culparmos o diabo, culparmos o governo, culparmos quem quer que seja, nós simplesmente reconhecer que erramos, que falhamos e dizermos apenas: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, salva-me. E as mãos do Senhor estarão estendidas, prontas para nos levantar, nos colocar de novo no barco. E aí, quando nós entramos no barco, nós vamos olhar para fora e nós vamos ver que o vento cessou, que tudo se acalmou. Ainda que tenha uma tempestade lá fora, aqui dentro haverá paz, alegria, bonança, porque nós estaremos com Ele no barco da vida, em uma caminhada firme, constante, que apesar das lutas, das dificuldades, nós sabemos em quem temos crido, sabemos para onde estamos indo e temos a certeza que Ele nos levará até o destino final. Ele vai completar a boa obra que um dia Ele começou e vai voltar para buscar a sua igreja. E aí sim nós estaremos num lugar onde não há pandemia, não há vírus, não há ódio, não há rancor, não há morte, não há sofrimento, nem sequer haverá lágrimas, apenas amor, a alegria, a luz que vem da face do nosso Senhor. Que em 2021 nós nos lembremos dessas coisas, meus irmãos, e que em 2021 seja um ano em que Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida, seja qual for a circunstância. Amém? Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Espírito do Senhor, o Espírito da verdade que está em nós, que nos trouxe até este lugar para que nós ouvíssemos a sua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos a sua palavra e praticá-la todos os dias da nossa vida, para que em tudo, nas nossas vidas, o nome do Senhor seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós, mais uma vez, dedicamos, consagramos o ano de 2021 ao Senhor e clamamos, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ilumina-nos com o teu Espírito, para que nós possamos reconhecê-lo em todas as coisas, Pai. Reconhecê-lo e adorá-lo e servi-lo e glorificá-lo em cada dia das nossas vidas. Essa é a oração que nós te fazemos, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o que está escrito ali mesmo? Eu decidi confiar no Senhor. Eu não ouvi, como é que é? Eu decidi confiar no Senhor. Que 2021 seja um ano em que a sua decisão seja essa, em qualquer situação, seja qual for a circunstância, você se lembrar disso e dizer: eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar no Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.